Gente, Renato Meirelles está aqui conosco, do Locomotiva. Ele vai nos ajudar a analisar essa pesquisa. A gente conversa com ele neste momento. Ele está no nosso estúdio no Rio de Janeiro. É isso, querido? Você está aqui em São Paulo? Tudo bem, Dani? Eu estou no Rio, era para estar com vocês aí em São Paulo. Problema no aeroporto, eu vim direto aqui para o estúdio da CNN para estar junto com vocês nessa análise do Datafolha. Não, com essa paisagem que tem aí, eu também faria isso. Manda bala, Renato. Não tenho dúvida nenhuma que o Rio tem aqui várias vantagens. Mas o céu azul que fez hoje no Rio de Janeiro não apareceu aí na perspectiva dos eleitores do Bolsonaro, muito menos dos coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro. No último Datafolha, como ele se descolava um pouco dos resultados dos outros institutos de pesquisa, ficou uma dúvida se era um típico caso em que o intervalo de confiança não acontecia. Para o telespectador da CNN, uma pesquisa tem a margem de erro, que no caso do Datafolha, 2 pontos por cento a mais, outro por menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, tem 5% de chance do resultado ser fora. E muita gente achava, muitos analistas achavam que o último Datafolha representava isso. O que nós vemos hoje é que, na verdade, ele apresentou uma tendência que acontecia naquele momento de ter uma ampliação aí do eleitorado do presidente Lula, mantendo dentro da margem de erro a mesma diferença que se tinha na última pesquisa da Datafolha, né? Caiu de 21 para 19 pontos percentuais dentro da margem de erro. E aí vem a pergunta, Renato, isso se define ou não no primeiro turno? Né? O que a gente tem visto aí, Dani, nas pesquisas qualitativas, nos obriga a ter duas opiniões aqui. A opinião do pesquisador e a opinião do analista político. O pesquisador, olhando friamente para os números, vê que dificilmente, em condições normais de temperatura e pressão, o presidente Jair Bolsonaro conseguirá reverter essa distância que tem para o ex-presidente Lula. No outro lado, como analista político, tem muita água para rolar ainda, né? A gente já disse aqui na CNN que medidas heterodoxas na economia podem mudar os rumos eleitorais. O que nós estamos vendo aí nos últimos 15 dias é uma série de medidas heterodoxas na economia. Agora, vou ser generosa, vou dividir a bola aqui com os meus colegas. Yuri, tenho certeza que você quer bater uma bola com o Renato, mas eu acho importante para você que está em casa, o que o Renato está explicitando para você nesse momento, e eu preciso de novo ressaltar quem é esse cara. Ele é do Locomotiva, ele é o cara que criou o agregador de pesquisas que a CNN está utilizando. Ele está te explicando o quê? Muita gente achava que o Datafolha anterior, que apontou aquela dianteira imensa de Lula, de 20 pontos, estava errado, tinha errado. Teve algum problema na amostragem, gente, inclusive, que atua para o presidente Jair Bolsonaro, tá? O time da publicidade de Bolsonaro faz essa avaliação. Então, o que tinha de expectativa? De ter alguma mudança no cenário, como se fosse uma espécie de correção de rumo. Mas não. O que o Renato está contando aqui para gente é que a pesquisa é má notícia para o presidente, muito má notícia para o presidente, porque ela confirma que tem essa frente enorme, essa distância, essa dianteira imensa entre Lula e Bolsonaro de quase 20 pontos percentuais, 19 agora, porque a única oscilação foi dentro da margem. Yuri, com você. Obrigado, Dani. Renato, bom falar contigo novamente. Aí, já que hoje já foi um dia de Inconfidências, eu e o Renato, a gente almoçou ontem e deu para a gente trocar algumas ideias de cenário, e é o que eu vou trazer aqui um pouco do que a gente conversou ontem, aplicado a esses números do Datafolha dentro do que a Folha publicou hoje, Renato, e do que a gente viu do governo fazendo dessas medidas heterodoxas. Quando o governo pensa em aumentar o Auxílio Brasil, e que tem um público predominantemente morador do Nordeste, mulheres como beneficiárias, em vez de usar esses mesmos recursos fiscais para adotar aquela política de redução do ICMS, do diesel e do gás de cozinha dos estados, ou seja, dependendo da cortesia do chapéu alheio dos estados para colocar isso em prática, pode ser uma dessas ações que o governo pode mirar para tentar mudar esse cenário que está colocado agora, tentar mudar as condições normais de pressão e temperatura que as pesquisas têm apontado? Olha, Yuri, você disse agora há pouco, e eu queria confirmar essa informação, que a grande diferença
de votos entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro se dá entre as mulheres. Para ser exato, 89% dos 19 milhões de votos que separam Lula e Bolsonaro hoje são votos femininos. Votos femininos que rejeitam Bolsonaro, já existia isso na eleição de 2018, mas tem se acentuado nos outros momentos. Rejeitam por falas que por algumas mulheres são consideradas machistas, rejeita fortemente pela posição que o presidente da República teve com relação à vacina, em especial a posição contrária à vacinação infantil, mas principalmente rejeita pela inflação do bujão de gás e da cesta básica. Nesse sentido, quando você escolhe colocar um dinheiro diretamente na conta dessas pessoas, que são mulheres, né? Vamos lembrar aí que quem recebe aí o Auxílio Brasil são as mulheres, vai na conta dessas mulheres, essas mesmas mulheres que são responsáveis pela maior diferença do eleitorado entre o Lula e o Bolsonaro, a gente pode ter um processo de diminuição dessa diferença entre os dois líderes da pesquisa. É muito cedo para antecipar o efeito que isso terá nos votos. Por que eu digo que é cedo? Porque o último Datafolha mostrou que o Bolsonaro tem um desempenho pior do que na média entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil. Porque os eleitores do Auxílio Brasil identificam no Lula o criador do Bolsa Família. Aliás, quem recebe o Auxílio Brasil chama de Bolsa Família. Hoje, as pesquisas deixam isso muito claro. Então, o que o presidente está tentando fazer é uma medida de fazer o dinheiro chegar diretamente na mão dessas mulheres e, com isso, tentar diminuir a sua rejeição no público feminino, que, para o telespectador da CNN não esquecer, são 8,5 milhões a mais de votos do que os eleitores homens. Isso dá mais do que o estado do Ceará ou do que o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Gente, olha só, né? Renato, coisas que indicam pra gente o grau de polarização dessa disputa, né? Na espontânea, Lula alcançou 37% das menções, ou seja, o pesquisador apenas pergunta para você em quem você vai votar. E aí você responde se você tiver alguém na cabeça, senão você fala não sei. Esse é um voto mais arraigado. Então, Lula 37, Bolsonaro passou de 22 a 25. Ou seja, tem um eleitor que talvez estivesse ou declarando o nome dele depois, quando tinha o cartão, e agora já declara o presidente. O terceiro colocado, o Ciro Gomes, marca 3. Para vocês entenderem o tamanho do pepino, né? Para quem está tentando emplacar aí a chamada terceira via. Quando se fala em perfil de eleitorado, né? Lula, no Nordeste, derrota Bolsonaro de 58 a 19, uma surra. 58 a 19 na região Nordeste. E, de novo, né? Entre os jovens, 54 a 24. E entre os menos escolarizados, 56 a 22. Quando você olha o grupo de quem ganha até 2 salários mínimos, que compõe 52% da amostra populacional do Datafolha, feita pelo Datafolha, Lula também vence de 56 a 22, o que mostra, como o Renato estava falando aí, que as medidas ainda anunciadas pelo governo, Renato, não surtiram efeito. Nem de perto, né? Não surtiram efeito e tenho dúvida da velocidade mesmo que vai surtir. Talvez ela possa significar uma ida ao segundo turno da eleição, mas dificilmente será uma vantagem maior do que essa. Para quem está nos assistindo, tentar entender de uma forma clara, a polarização dos votos, ou seja, ter 2 candidatos muito fortalecidos, levam no fringir dos ovos, lá na véspera da eleição, a candidatos de terceira via se fragmentarem, a perderem o voto, a perderem intensidade. Vale lembrar que o Geraldo Alckmin aí
na última eleição presidencial ficou com menos de 5% dos votos, o Boulos aí com menos de 1% do voto, a Marina também com uma votação muito inferior às anteriores dela, porque a eleição de 2018 já era uma eleição bastante disputada. Essa é ainda mais disputada. O número de indecisos é um número muito baixo e o afunilamento das duas principais candidaturas pode levar a esse esvaziamento efetivo da terceira via. Renata. Eu, particularmente, já disse algumas vezes na CNN que eu não acredito em terceira via. Você pode somar todos os brancos, todos os nulos, todos os indecisos, todos os candidatos de terceira via, inclusive o Ciro Gomes, e não dá o que o Bolsonaro tem no voto espontâneo. E o voto espontâneo, como todos nós sabemos, é o maior indicador de consolidação de voto. Renata, com você. Me chamou bastante atenção quando a gente olha a questão regional. Daniela citou agora há pouco o Nordeste, que é um lugar ali em que em que Lula vai muito bem, Bolsonaro vai muito mal. E aí eu vou conectar com algo que está ali na estratégia do próprio QG bolsonarista. A Dani detalhou isso faz pouco tempo. Então, de tentar diminuir essa vantagem lá, mas com um olho muito atento no Sudeste. E olha como está aqui no Datafolha, gente, no Sudeste. Sudeste estão 42% então dos brasileiros. Lula está com 43% e Bolsonaro com 29%. Então é uma vantagem que não é tão expressiva quanto a gente vê no cômputo geral, mas ela é significativa. E fazendo um contraponto, o Datafolha destaca como o Bolsonaro tem a sua fortaleza, né, eles usam até esse termo, ali no Centro-Oeste. Ele está com 40% das intenções de voto. Qual é o problema, gente? Centro-Oeste, a gente tem 7% da população. Então, apesar do presidente já ter algum tempo ali mostrado sua força, sua resiliência nessa região, isso não garante a ele muita coisa, pelo peso no todo, né? No Sudeste, essa diferença ela é menor, mas Lula ainda consegue manter um pé e uma certa tranquilidade com uma dianteira confortável. Aí a gente está falando de 14 pontos percentuais. Na verdade, me chamou a atenção. Achei a distância para o Datafolha aqui, né? 43-29 no Sudeste. O Bolsonaro vai ter que acelerar aqui, porque realmente, com o placar que tem no Nordeste, que me parece irrecuperável nesse momento, né? Você pode diminuir a dianteira, mas derrotar o PT no Nordeste é muito difícil. Se mantiver assim, de novo, muito difícil. Lembrando, né, Renato, 47-28 seria primeiro turno se a eleição fosse hoje, mas ela está há 100 dias. Ô Dani, tem um detalhe interessante aí que a minha xará Renata Agostini levantou, que é a participação do Sudeste. Historicamente, quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil, né? A gente não teve nenhum presidente que foi eleito sem ganhar em Minas Gerais. Se nós lembrarmos o Aécio, em 2014, perdeu no primeiro turno em Minas. E falava, olha, se quem conhece o Aécio não vota no Aécio. Se vocês lembram desse movimento. E por que isso é importante? Porque isso tem reflexo nas candidaturas regionais. Nós temos no Rio de Janeiro um empate do Freixo, que apoia o Lula. Nós temos os dois candidatos que lideram em São Paulo, que é o ex-ministro Fernando Haddad e o ex-governador Márcio França, liderando em São Paulo. Nós temos o Lula liderando em Minas e acabando de fazer um apoio muito forte com o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil. O Lula, historicamente, tem uma ampla vantagem no norte de Minas. O Calil tem um colégio eleitoral complementar ao Lula, que se dá na Grande Belo Horizonte, no sul de Minas. Então, é o tipo de parceria que tende a consolidar aí o eleitorado do Lula na região sudeste. O Leandro Rezende quer falar sobre evangélicos, Renato. Renato, porque o Datafolha, é importante a gente esclarecer isso para quem está nos assistindo, os pesquisadores foram para a rua já em meio aos desdobramentos da prisão do Milton Ribeiro, né? A gente está lado a lado aqui, mas vou falar contigo por aqui. Mas assim, o Datafolha foi para a rua com os impactos da prisão do Milton Ribeiro. E a pesquisa está mostrando aqui agora que o presidente Jair Bolsonaro está liderando nesse segmento. Ele saiu de 34%
39% em maio para 40% agora, e o Lula caiu de 36% para 35%, com alteração dentro da margem de erro. Mas queria te perguntar qual o impacto que, não sei se dá para perceber agora, da prisão do Milton Ribeiro nesse segmento dos evangélicos, e se ele pode ter algum impacto no primeiro turno ou num eventual segundo turno. Vamos lembrar de uma coisa. O primeiro grande cabo eleitoral do ex-senador e ex-prefeito Crivella, que é um dos políticos evangélicos de maior expressão no Brasil, foi o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi eleito e reeleito com a maioria do voto dos evangélicos. Isso significa dizer que parte considerável dos evangélicos que hoje votam no presidente Jair Bolsonaro já votaram no ex-presidente Lula. Eu estou dizendo isso porque tende-se a achar que os evangélicos têm um voto homogêneo. A gente vê que hoje o Bolsonaro lidera, mas não lidera com uma margem tão grande entre os evangélicos. Eu arrisco dizer que dificilmente nos votos válidos entre os evangélicos nós teremos Lula ou Bolsonaro ganhando com mais de 60%, sobrando 40% para o outro candidato entre os votos válidos. Na prática, se o debate eleitoral for por território dos costumes, o Bolsonaro leva vantagem. Se o debate eleitoral continuar no território da economia, no território da inflação, do emprego e do valor do botijão de gás, o ex-presidente Lula tende a levar vantagem nesse segmento. Lembrando que o voto evangélico daqueles fiéis que vão com uma frequência maior à igreja, daquelas congregações que são mais entusiastas da religião, vamos dizer assim, é uma parcela pequena dos evangélicos, né? Não representa nem a maioria absoluta dos brasileiros, dos eleitores que se identificam como evangélicos. Só para a gente não tentar acreditar que todos os evangélicos têm o mesmo dogma na hora de escolher o seu candidato a presidente da República. Renato, eu vou me despedir de você. Claro, já alugamos seu tempo, mas aqui, trazendo, né, o Datafolha calculando em votos válidos, 53 para Lula, 32 de Bolsonaro, o que é vitória em primeiro turno. Antes de me despedir de você, eu vou refazer, sim, a pergunta. Todo mundo quer saber é isso, né? O que vai ser definitivo para essa eleição acabar no primeiro turno, ou não, né? Onde é que a gente tem que estar atento? Qual é o debate que vai fazer com que ela possa ou não ser encerrada no dia 2 de outubro? Basicamente, se o presidente Jair Bolsonaro continuar falando apenas para os eleitores que já estão convertidos, ele não vai conseguir agregar aí toda a unidade dos antipetistas. Se o ex-presidente Lula fizer a mesma coisa, ele também não vai conseguir dialogar com o meio. No entanto, se o ex-presidente Lula jogar para o centro, ele tentar se posicionar como já tentou, por exemplo, no lançamento da sua candidatura e com a escolha de Geraldo Alckmin como vice, se posicionar como o candidato do centro, como sendo ele a terceira via, a chance de acabar no primeiro turno da eleição cresce consideravelmente. Renato Meirelles, o cara do Locomotiva, o cara que nos ajuda aqui, nosso gestor, o guru do nosso agregador de pesquisas. A partir de logo maisinho, você já vai estar no site da CNN com os novos dados também lá incorporados pelo Renato. Renato, obrigada, meu caro. Até a próxima, sempre. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui na CNN.